Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. A gente estava aqui conversando, né, das fofocas espírita, né? Então, logo mais eu falo o que houve aqui. Vamos lá. Começar com os nossos pedidos. Evangelização infanto-juvenil do sábado, que é das nossas assistidas. Estamos precisando dos kits de higiene pessoal. Quem puder, escova de dente, creme dental, sabonete, shampoo. Quem puder trazer, pode deixar aqui na livraria e falar que é para as assistidas, para a evangelização infantil do sábado. É bem importante para a gente cuidar das nossas crianças. Vamos lá. Começou a semana passada, como foi a aula inaugural, essa semana ainda dá tempo de entrar, de fazer parte do curso do principiante espírita. É um curso onde você vai entender a doutrina espírita. É um curso de 4 anos. Os 2 primeiros anos fala de toda a parte teórica, estuda o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, também estuda bastante a Gênesis. Então, para quem quer conhecer a doutrina espírita, quem quer se aprofundar na doutrina espírita, é um curso muito bacana, vale muito a pena. Eu sou fã, né? Porque desde pequenininho, quando eu vim para casa, já acho que com 16, 17 anos, já fui fazer parte do principiante, depois tive que refazer o curso, né, mais velho, que entendi um pouco melhor. Mas para nós espíritas vale muito a pena, para a gente poder estudar e conhecer. E só lembrar, que o nosso amigo sempre lembra, os cursos são gratuitos. Né? Esses cursos que a gente anuncia aqui, a Casa de Paz e Amor não cobra pelos cursos e vale a pena você ampliar o seu conhecimento de forma gratuita. E temos também, só lembrando, o curso do principiante, ele tem às quartas-feiras, às 20 horas, aqui no salão. Sábado tem às 15 horas, também aqui no salão. E às quartas-feiras que tem também às 14h30. Então, você tem 3 horários aí. Quarta-feira às 14h30 e às 20 horas. E no sábado às 15 horas. Ok? E o grupo de estudo Boa Nova, que é uma outra forma de estudo, que estuda o Evangelho, capítulo a capítulo, é bem bacana fazer parte, se aprofundar, filosofar sobre a doutrina espírita, que é um dos alicerces da nossa doutrina, que é o estudo da filosofia. Né? Então, vale muito a pena. O grupo de estudo Boa Nova, toda terça-feira, das 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, só subir as escadas, virou para a direita, já está lá na sala. E hoje nós precisamos falar um pouco mais rápido, porque a palestrante da noite já deu até bronca na gente, né? Vamos lá. Os trabalhadores da noite. O Lucas vai ler o Evangelho, a mensagem, fazer a prece inicial. A Fátima vai fazer as vibrações gerais e as vibrações do passe. E a Vera Lúcia Romei vai fazer as vibrações das águas e a prece final. E hoje nós vamos ter o prazer de ver a nossa chefe falando para nós. Ela que é professora, que já estava ditando as regras aqui em cima, né? Você vai falar rápido, né? Vai apresentar rápido, porque eu falo muito, né? Você vai falar rápido hoje, né? Para me sobrar tempo aí, eu vou deixar bastante tempo para ela. Então, hoje nós vamos ter a Marisaura passando o tema para nós, falando do Espiritismo e nós. Né? Então, vamos abraçá-la com o nosso coração, mandar as boas energias para ela. E tem alguém vindo hoje pela primeira vez na nossa casa? Seja muito bem-vinda. Se tiver alguma dúvida no final, pode nos procurar, essa turma que está aqui na mesa, pode conversar com a gente para esclarecer. Se a gente não souber, a Heleninha ou a Marisaura respondem aqui, já estão bem preparadas para isso. Tá? Um bom trabalho para todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Boa noite, pessoal, tudo bem? Rápido, ligeiro. Vou ler um trechinho do Evangelho e depois eu vou ler a mensagem. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Agora do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. No aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Mostrará que tu dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz. Colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Vamos agora fechar os nossos olhos, internalizar em nossos corações e em nossa mente a figura de nosso Mestre Jesus, ouvindo essa música que nos acalma e serena os nossos corações e mentes. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, apesar de toda a chuva, de todo o caos que foi hoje. Vamos então nos concentrar nesse trabalho bendito, rogando a Deus e à espiritualidade amiga que inspirem e intuam a nossa querida Marisaura nas palavras de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tá bom. Tá. Obrigada, meu querido. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos proteja. O tema de hoje não é tema para uma palestra de 20 minutos. É tema para simpósio. Para você ficar pelo menos um dia inteiro discutindo. O Espiritismo em nós. Como surgiu o Espiritismo no mundo? Vamos começar bem lá do começo, sendo assim bem incisiva no que nós vamos falar. O Espiritismo surgiu oficialmente com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril de 1857. Este livro, ele trouxe 3 novidades. Quais foram essas novidades? A doutrina espírita aparecia como uma novidade, mas ela era antiga, em virtude de representar a eterna realidade espiritual em todos os tempos. As manifestações espirituais, é que está tampando isso, oba, agora você ganhou um doce. As manifestações sempre ocorreram. Os profetas, o que eles eram? Eles eram, na verdade, aqueles médiuns que traziam para o povo as mensagens que eles recebiam do plano espiritual. Só que eles não tinham esse conhecimento e o povo achava que aquilo vinha exclusivamente daquela pessoa, que aquela mensagem vinha daquela pessoa. A outra novidade, a palavra espiritismo.
Espiritismo era um neologismo criado por Kardec, porque na cabeça dele ele falou, eu preciso dar um nome para aquilo que eu estou coordenando, para aquilo que eu estou fazendo, para o livro que eu vou lançar, para a doutrina que nós vamos estudar. Se nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, então o que nós estamos estudando é o espiritismo. E ele lançou a palavra espiritismo junto com a primeira edição do Livro dos Espíritos. E esta palavra passou a ser parte do vocabulário francês e em seguida do vocabulário do mundo todo. Isto foi uma novidade que eu aprendi com esta palestra, porque eu não sabia. E, por último, apareceu uma figura desconhecida, Allan Kardec. Quem é esse homem que desafia a igreja, desafia os conceitos e lança um livro dizendo que os espíritos conversam, que os desencarnados conversam com os encarnados? Quem é esse homem? Na verdade, Allan Kardec era o grande pedagogo, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele não quis misturar o seu nome de origem, o seu nome que ele foi registrado, com Allan Kardec, que era um nome que ele ficou sabendo que ele tinha tido em uma de suas reencarnações, onde ele era um sacerdote. Por que ele não quis misturar? Porque como ele já havia lançado livros, trabalhos, pesquisas científicas, porque ele era também um filósofo, ele não quis misturar as duas coisas. Eu achei isso ótimo. A pessoa não quis usar a influência que ela tinha para poder provar que o trabalho que ele estava fazendo era um trabalho bem feito. O Livro dos Espíritos é o resultado de um trabalho coletivo, um trabalho conjunto entre o céu e a terra. Olha que maravilha! Imagina a gente poder fazer um trabalho em que a gente é apoiado pelo céu, pelos espíritos, e a gente ter certeza que, embora com todas as dúvidas, mas ter a certeza que eles estão junto de nós, e ele, com toda essa bagagem, ele lança as obras que vão ser a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele foi, na verdade, uma condensação de 2 livros que ele já havia editado. Mas ele lança o Livro dos Espíritos, primeira, depois a segunda edição. Quando ele lança a primeira edição, o Espírito da Verdade diz para ele, não está completo, nós vamos completar depois, e ele lança a segunda edição. O Livro dos Médiuns, que todos aqueles que trabalham precisam ler, pesquisar, procurar, voltar N vezes. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é nosso guia diário, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Reinaldo acabou de falar do estudo da Gênese. Todo mundo fala, esse livro é muito difícil. É só estudar, que nada é difícil. O Espiritismo, como que ele chegou no Brasil? Ele foi trazido por um educador francês. E ele trouxe um livro que foi traduzido, chamado Os Tempos São Chegados. Quando esse livro chegou, ele chegou na Bahia. Porque a Bahia era o estado do Brasil mais rico na época colonial. Porque aonde que o Brasil foi descoberto? Na Bahia. Então, a Bahia foi um dos estados que mais se desenvolveu naquela ocasião. Então, essa obra espírita, ela foi trazida para a Bahia. E o jornalista Teles de Menezes fundou em Salvador. Eu sempre achei que o primeiro centro espírita tivesse sido em Minas Gerais, e não me enganei redondamente, foi em Salvador, ali foi criado o primeiro centro espírita.
Minas Gerais é o maior produtor de médiuns, e médiuns com base, vamos dizer assim, médiuns estudados. Chico Xavier, Dona Ivone Pereira morou em Minas, a Dona Isabel, que faleceu agora há pouco tempo, Sueli Caldas Schubert. E Minas tem uma quantidade de centro enorme. Em 1910 foi fundado o segundo centro espírita, em Santos. E a maior surpresa, por 2 portugueses. Centro espírita fundado por portugueses. As pesquisas mostram que em 1845, na Bahia, já se falava nas mesas girantes. Então, a gente percebe que o Espiritismo ele foi sendo revelado em vários locais, em vários países ao mesmo tempo. E isso trouxe uma credibilidade. Por quê? Eu não inventei, ele não inventou, ele não inventou. Vários deram depoimento, o mesmo depoimento do mesmo fato. E agora que nós vemos o Espiritismo colocado, alicerçado no Brasil, vamos nos perguntar qual o objetivo da doutrina espírita. É trazer gente para o centro espírita? É fazer com que todo mundo aprenda que existe reencarnação, é para que todo mundo converse com seus entes queridos que partiram para o plano espiritual? Nada disso. O grande objetivo da doutrina espírita é fazer com que cada um de nós evolua. E como está difícil evoluir. A evolução é um trabalho de conhecimento. A evolução, ela vem de estudo, de observação, de convivência, de ouvir, de estudar, de pesquisar. Ai, mas eu não sei ler, mas eu escuto, eu vejo, eu aprendo. Ai, mas eu tenho tanta dificuldade porque eu não acho alguém que tivesse paciência para te explicar direito. Porque ninguém deixa de aprender. Se nós conseguimos ensinar uma pessoa, uma criança, que tem múltiplas deficiências, por que nós não conseguiríamos ensinar o Evangelho de Jesus para quem tem clareza de pensamento? Não é ensinar o Evangelho, é ensinar a vivenciar o Evangelho, que há uma grande diferença em estudar e decorar e vivenciar o Evangelho. E o que é vivenciar o Evangelho? É trazer para si os ensinamentos de Jesus. Quais foram os ensinamentos de Jesus? O primeiro, que fora da caridade não há salvação. A caridade é só eu doar roupa usada, o macarrão, é só eu doar o kit de higiene para as crianças? Não. Caridade é eu saber ouvir, eu saber falar e eu saber conviver. Esta é a maior caridade e a humanidade hoje está perdendo este alicerce. Ninguém ouve ninguém. E quando alguém fala, sempre existe uma resposta atravessada pelo meio do caminho, achando que ou está falando mal ou que a pessoa está se intrometendo. Então, a convivência se torna difícil. E isso reflete aonde? Na família, principalmente. Se reflete entre os amigos, se reflete nas religiões, se reflete inclusive na casa espírita. Nós precisamos andar desarmados, ter a nossa alma desarmada, para aceitarmos aquilo que nós precisamos aprender. Ah, mas você já tem 78 anos, até hoje não aprendeu? Não. Se eu tivesse
aprendido tudo, eu era um sábio, uma sábia. Eu estou aprendendo e quero morrer aprendendo. Porque aquele que se julga sabedor de tudo é um ignorante. Porque eu entendo de uma coisa. Ali está a nossa companheira Cleide, que faz uma esfirra que ninguém faz em São Paulo igual. É um conhecimento dela. O dia que ela partir daqui, vai partir a receita junto com ela. Aqui nós temos um companheiro que o conhecimento dele é outro, é médico. Então, nós precisamos aprender a ser humildes em aceitar o conhecimento do outro para que ele integre o nosso conhecimento. O Espiritismo é... eu venho aqui, eu escuto palestra, eu escuto no YouTube, e eu sou espírita. Não sou espírita, eu sou um simpatizante do Espiritismo. Espírita é aquele que estuda e que pratica realmente o Espiritismo. Você é espírita? Eu tento ser. Eu tento. Um dia ainda hei de conseguir ser integralmente, nem que se for nas próximas reencarnações. Mas nós já demos um grande passo, porque a ideia, a base do Espiritismo, de que existe a reencarnação, que a vida não termina no cemitério, e que nós somos, segundo o meu querido Lucas, herdeiro de nós mesmos, nós já demos um grande passo. Por que nós somos herdeiros de nós mesmos? Porque nós somos aquilo que nós estamos fazendo. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou colher o bem. Se eu sou uma pessoa que eu ando no caminho errado, com certeza eu vou colher aquilo que não é o certo. Aí quando eu desencarno, a mesma coisa, porque do lado de lá é igualzinho aqui. Então o que é pior, nós aqui ficamos atormentando os que estão do lado de lá assim. Ai meu Deus, fulano morreu, eu queria uma mensagem. Mensagem para quê? Quando era vivo nem visitava. Quando era vivo nem telefonava. E quer mensagem? Agora mensagem para quê? Para ele falar para você ficar quieto? Então já fica quieto que você ainda não vai levar um pito. Então, a gente precisa aprender que o Espiritismo é conhecimento, mas é prática. E nós, no Centro Espírita, eu estou olhando aqui, estou julgando a idade de todo mundo. A idade média aqui deve ser de 60 para cima. O que nós estamos fazendo como espíritas para trazer os jovens e continuar aquilo que nós aprendemos? O que nós estamos fazendo na família que nós não trazemos os nossos familiares para aprender? Na minha casa é assim. Quem não quiser ouvir o Evangelho, que não venha na hora que eu vou fazer. Simples. A casa é minha e eu sou uma ditadora. Vou fazer o Evangelho. Qual o horário que você faz o Evangelho? Domingo às 18h30. Ah, mãe, estou cansado, vou para casa, vai com Deus, Deus te acompanhe, que você tenha uma boa semana. Então, pode ir mais cedo para não me atrapalhar. E todos os dias eu coloco, não tem essa bendita mania de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como tem gente que coloca coisa em grupo. Eu só coloco para eles uma mensagem do Evangelho. E como eu sei que todo mundo lê, porque fica curioso para saber as fofocas familiares, acaba lendo a mensagem do Evangelho. Olha como você evangeliza, você ensina, e você começa a perceber as mudanças com os pensamentos, com as conversas, com o reza para mim. Olha, vou fazer uma cirurgia.
Ah, vai, olha, vou fazer o evangelho, põe um copo de água para você tomar hoje. Vamos, eleva seu pensamento a Deus. Vamos pedir que a cirurgia corra tudo bem. Põe a água, toma água, se eleva o pensamento a Deus, eu não sei, mas pelo menos a água tomou. Então, o que nós estamos fazendo do Espiritismo? Nós estamos passando o nosso conhecimento, mas nós estamos passando a nossa vivência. Como que é a nossa vivência como espírita? Nós somos pacienciosos. Nós somos fraternos. Nós somos compreensivos. Nós perdoamos. Olha, gente, cada vez que eu falo isso, eu vejo que eu ainda falta muito na minha estrada para eu ser espírita. Então, o Espiritismo em nós é um intercâmbio, é uma relação de aprendizado contínuo. Ah, mas fulano errou. Errou? Tudo bem. Quem sou eu para julgar? Que ele pegue a estrada certa e não erre mais. Não foi isso que Jesus falou? Vá e não peque mais. Foi isso que ele nos ensinou. E eu tenho que ficar julgando o outro? Não tenho que fazer isso. Nós precisamos repensar a nossa prática. A nossa prática neste momento de transição planetária. Gente, dá medo ligar a televisão. Dá medo abrir o computador e ler as notícias. Tem hora que você fala, meu Deus, está todo mundo virando o mundo de ponta cabeça. Não vamos nos atormentar com as notícias. Vamos acerenar os nossos corações. Vamos nos unir em prece e praticar cada vez mais o Evangelho. Como que nós praticamos o Evangelho com os jovens que estão tão desestabilizados? Ouvindo as queixas deles. Com aquela pessoa que tem depressão. Ouvindo as queixas daquela pessoa. Quantas vezes o nosso vizinho de porta está com depressão a ponto de ser hospitalizado e você não fica sabendo? Porque você entra e sai, entra e sai, entra e sai e não olha para o lado. Aonde está a prática do Evangelho? Eu moro num prédio. Se eu tomo conta da vida do outro com maledicência, eu já perdi todo o meu aprendizado. Conviver é aplicar o Evangelho na prática. Isso é conviver. E nós realmente acreditamos no que nós pregamos? Essa pergunta vai para casa para pensar até segunda-feira da próxima semana que eu venho aqui tomar lição. Pensaram? Nós acreditamos naquilo que nós pregamos? Nós acreditamos no Evangelho? Nós acreditamos que quando nós chegarmos do lado de lá, nós não vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos? Eu acho tão engraçado, às vezes as pessoas falam assim, na próxima reencarnação eu quero ser rainha. Ah, porque, ou eu fui rainha na outra reencarnação. Se foi rainha e voltou aqui na situação que voltou, é porque foi uma péssima rainha. Fala a verdade. Porque se tivesse sido boa, ia voltar aqui melhor, né? Agora, eu quero ser aquilo que eu puder ser ajudando o próximo. Como que eu ajudo o próximo? Principalmente ensinando. Quando eu ensino, quando eu esclareço, quando eu educo, jamais aquela pessoa será a mesma. A pessoa que aprende, ela dificilmente vai repetir os erros que ela cometia.
Se ela comete novamente, é porque ela não aprendeu. E ninguém precisa ficar desesperado. Ai, meu filho era assim, assim, assado, desencarnou de tal jeito. Acalma teu coração. Era essa a reencarnação que ele tinha que ter. Você deu tudo o que você podia dar. Você ensinou o que você podia ensinar. Agora, ore por ele, para que ele tenha um caminho de aprendizado do lado de lá. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. É isso que é o Espiritismo para nós. É ter a clareza de que nós realmente seremos herdeiros de nós mesmos. Que a paz de Jesus esteja com todos durante essa semana, com muita luz, com muito amor, com muito entendimento, e que todos pensem naquilo que conversamos hoje. Estamos realmente sendo espíritas? Estamos realmente seguindo o Evangelho de Jesus? Nós temos Jesus como nosso modelo e guia? Vamos pensar nisso. Que a paz de Jesus esteja com todos. Ótimo, obrigada. Que palestra bonita, né, pessoal? Marisaura sempre com muito carinho, com muito conhecimento, trazendo para a gente os ensinamentos dessa forma suave, mas muito importante, e que todos nós possamos fazer essa lição de casa com responsabilidade. E agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos sentindo todo esse amor, toda essa energia da espiritualidade aqui presente, do nosso irmão Jesus. E nesse instante, convidando os médiuns para a terapia do passe, nós vamos assim, mentalizando as nossas necessidades, enquanto nós vamos conduzindo toda essa energia nos centros de força. Então, recebendo bem no topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, luzes que possam nos ligar ainda mais à espiritualidade superior. Essas luzes agora, elas vão para a altura da nossa testa, no centro de força frontal. E lá, elas vão fazer uma limpeza, uma higienização dos nossos pensamentos, tornando os nossos pensamentos positivos, alegres, felizes e preparados para a gente enfrentar os nossos desafios. As luzes agora vão em direção da nossa garganta, centro de força laríngeo, e lá essas luzes promovem uma verdadeira limpeza das nossas falas. As nossas palavras vão ser trazidas de forma mais suave, mais amena. E às vezes, quando for necessário, nós vamos usar a água que Chico Xavier usava para silenciar aquilo que não devemos pronunciar. Vibremos agora e vamos mandar essas luzes para o nosso centro de força cardíaco, o nosso coração. O nosso coração, nesse instante, ele é envolvido por amor. E aqui nós deixamos toda a nossa tristeza, mágoas. Nós vamos seguir com o nosso coração
amoroso, caridoso, colocando em prática o Evangelho de Jesus. Essas luzes agora percorrem o centro de força gástrico, esplênico e todos os órgãos que compreendem esse centro de força. Eles serão tratados, limpos e fortalecidos para que nenhuma situação de cólera, de rancor possa ficar no nosso corpo. Essas luzes agora vão para o nosso centro de força genésico e ali o nosso aparelho reprodutivo, urinário, é todo fortalecido, todas as células são tratadas para que possamos fazer o uso correto desses órgãos. As luzes agora descem, percorrem as nossas pernas pela parte da frente, contornam os nossos pés, sobem pelas nossas pernas e alcançam o centro de força básico na altura da nossa coluna, ali na nossa cintura, e vão envolver toda a nossa coluna vertebral, promovendo um verdadeiro tratamento e fortalecimento para que possamos carregar a nossa cruz com força, com fé, com equilíbrio, com serenidade, com aceitação. Fechando essa luz no topo da nossa cabeça, nós seguiremos essa semana envolvidos como numa cápsula protetora de amor, de luz, de paz, que vai iluminar a todos aqueles que chegarem até nós, nos nossos lares, no nosso trabalho, durante a condução, no nosso convívio em sociedade. E agora que recebemos, nós estamos preparados para colocar esse amor em prática e junto com a espiritualidade aqui presente, nós vamos doar através da nossa vibração. Então vamos mentalizando com muito carinho o planeta Terra, essa nossa morada, para que esse planeta possa seguir firme nos propósitos que o nosso governador planetário, Jesus, tem traçado para cada um aqui, nessa terra. Vamos envolvendo esse planeta em muito amor, em muita alegria, em muita paz, em muita harmonia. Essas luzes agora vão ser levadas para todos os irmãos que estão com o coraçãozinho apertado, seja porque estão separados fisicamente de um ente querido, ou estão sem um trabalho, estão com alguma patologia, realizando exames, ou algum parente também está adoentado. Vamos envolvendo esses irmãos com muito amor, com muito carinho, com muita força, porque tudo passa e tudo passará. Vamos agora levar as nossas luzes de amor para os nossos irmãozinhos que encontram-se pelas ruas, para que sejam sempre amparados por irmãos de organizações, por irmãos de entidades, por irmãos como nós que podemos passar, dar um sorriso, uma garrafa de água, um alimento, fazer uma oração. Vamos envolver esses irmãozinhos tão necessitados do material, mas também em desequilíbrio emocional e espiritual. Vamos agora mentalizar
esta casa de amor que nos recebe de segunda a segunda, de portas abertas, todos os dirigentes, encarnados, desencarnados, os voluntários, todos nós assistidos, vibremos com muito amor e com muita gratidão por termos aqui esse porto seguro. Vibremos pelas casas co-irmãs, vibremos por todos os trabalhos, tanto no campo espiritual, mas também no campo assistencial, porque estamos aqui e precisamos de ajuda para ajudar os irmãos que batem a esta porta. E agora, nós vamos vibrar pelos nossos lares, pedindo que a harmonia, a paz, a alegria, o aprendizado que nos une seja cada vez mais fortalecido pelo amor. Estendendo as nossas vibrações também para as urnas de encarnados, de desencarnados, onde lá deixamos os nossos bilhetinhos, as nossas mensagens, e se não fizermos, mentalizemos agora. E assim, com muito carinho, vamos envolvendo agora a Vera, que dará continuidade com a fluidificação das águas e a prece final. Que assim seja, graças a Deus. E assim, continuando com essas vibrações, que possamos neste momento mentalizar uma praia onde o sol surge numa linda manhã, nos aquecendo. E nesse momento vamos também mentalizar a presença do Mestre Jesus, juntamente dos seus caravaneiros, que desde cedo já estão aqui para preparar as nossas medicações nos nossos vasilhames. As energias que serão todas colhidas desses irmãos que colhem com tanto amor. A energia do mar, da areia, a energia que vem do sol, juntamente com as nossas energias, que serão enviadas aos laboratórios espirituais, onde a equipe científica de biólogos, físicos, homeopatas, os pretos velhos, caboclos e índios, ali estão para fazerem a manipulação de todas essas energias que serão transformadas em medicamentos, em elixires, para que cada um de nós, dependendo das nossas necessidades, receberemos nas nossas águas todos os elementos necessários à nossa saúde. E assim, que possamos também mentalizar essa água ao lado do enfermo, que ali também seja depositado tudo que ele esteja necessitando, como assim também os irmãos moradores de rua, que recebam também em suas águas os elementos necessários para as suas necessidades. E vamos assim mentalizar todo o planeta Terra, toda a água desse planeta, agradecendo sempre ao nosso Mestre Jesus. E vamos aproveitar também, pedir pelas nossas águas dessa casa, pelos filtros dessa casa, que nos dão essa água gostosa, fresquinha, que ali também seja depositado tudo que nós precisamos. E assim, Jesus amigo, agradecendo o teu amor, juntamente desses caravaneiros, que abençoe nossas águas e que possamos, ao bebê-la, agradecer por este momento, por esta oportunidade.
Que assim seja. E assim, Jesus amado, gratos por tudo que ouvimos nesta casa na noite de hoje, que possamos agora, Senhor, retornarmos aos nossos lares. Sejamos acompanhados dos nossos mentores, sempre na sua proteção, e que todos possam ter uma excelente semana. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.